Presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem à nossa sessão ordinária, bom dia. Eu vou, em primeiro lugar, reforçar o convite, espero que todos os vereadores tenham recebido em seus gabinetes, um convite para hoje, às 18 horas, uma sessão solene neste plenário, para homenagear o Teatro Escola de Pelotas. Teatro Escola de Pelotas é o grupo de teatro mais antigo do Brasil em funcionamento. Ele tem 100 anos, é centenário. Foi fundado em 20 de junho de 1914, com o nome de Corpo Cênico da União Pelotense. Era dirigido por Antônio Alves Reis, um ator português que se radicou aqui em Pelotas. Depois, em 1930, o nome foi alterado para Corpo Cênico do Apostolado dos Homens da Catedral, e então batizado de Teatro Escola de Pelotas, já na década de 40. Hoje nós teremos aqui a presença de inúmeras pessoas ligadas ao teatro, e Pelotas já foi, todo mundo se orgulha disso, rota das principais companhias de teatro do mundo, né? Nos tempos áureos da cidade, qualquer grupo de dança ou de teatro ou até mesmo de música, que fizesse uma turnê pelo Brasil, de norte a sul, ele passava pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Pelotas, Montevidéu e Buenos Aires. Era esse o roteiro. Então tem uma tradição cultural nas artes cênicas muito forte. Pelotas deixou marcas impressionantes aqui. A gente pode ali no dia 7 de abril e olhar as paredes, dar uma revisada naquelas placas que tem afixadas ali, quem é que já passou por Pelotas. E tivemos, na década de 70, 80, festivais de teatro em Pelotas, que eram referência nacional. Atrizes como Fernanda Montenegro, por exemplo, vinham para Pelotas para participar de júri de festival de teatro local, para se ter uma ideia do que se está falando, uma atriz de reconhecimento internacional. Hoje, Pelotas não tem essa força nas artes cênicas, mas tem um grupo de teatro aqui que é considerado o mais antigo em atividade hoje no país. E está fazendo agora, dia 20, 100 anos. Então a gente vai fazer uma sessão solene aqui, e seria importante que todo vereador que pudesse viesse prestigiar, hoje à noite. Feito o convite, eu vou fazer um pequeno relato de uma visita que eu fiz a Bagé, a convite da Prefeitura de Bagé, para falar um pouco da experiência é um outro assunto completamente diferente agora, do controle populacional de cães e gatos aqui em Pelotas. Pelotas, hoje, graças a um convênio firmado entre uma ONG com a Prefeitura, se consegue fazer a esterilização de 300 a 400 cães e gatos de rua, né? E não só de rua, pessoas também que têm animais domiciliados podem, através desse convênio, fazer. Só que a recomendação técnica para controle populacional é 10%. Fazer 10%. Pelotas não atinge hoje 5%. Olha o que eu estou dizendo. Pelotas hoje esteriliza menos de 5% dos cães e gatos que existem hoje na rua de Pelotas. Para vocês verem a multiplicação desses animais. Bagé se tornou referência no estado, e acho que vai se tornar no Brasil. Lá eles têm um ônibus todo adaptado. Então eles vão nos bairros, pegam os animais, dentro do ônibus tem uma clínica. Eu fui lá, visitei, entrei no ônibus, com veterinário, aprovado pelo Conselho de Veterinária.
profissionais pagos pela prefeitura, eles pegam o animal, castram, recuperam o animal dentro do próprio ônibus e o animal é colocado na rua. Os números eu podia ter trazido aqui, mas acho que não vem o caso a gente despejar um monte de números, mas são quase o triplo, se nós considerarmos a população de Pelotas, o triplo. E então Bagé conseguiu, nessa união entre sociedade civil organizada e poder público, institucionalizar essa política, né? Hoje, associado a esse tema, que é um tema colocado em termos técnicos, né? O controle de zoonoses, aquelas doenças que são comuns a animais e humanos, né? Existe, em toda a prefeitura existe um sistema de controle de zoonoses, controle dessas doenças. Aqui em Pelotas nós temos o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses. Lá tem veterinário, tem técnico, tem equipamento, tem tudo e tal. Qualquer cidade tem que ter isso, né? Para evitar o aumento populacional, evitar as doenças, evitar a sujeira, uma série de coisas. É um problema de saúde pública. Mas cresce muito o interesse no Brasil, em termos gerais, né? E aqui em Pelotas não é diferente, o interesse pela relação ser humano e animal, mais especificamente no que tange aos maus tratos, né? ou bem-estar animal, essa palavra que se usa muito. Até no direito, já tem gente se dedicando a discutir o direito animal, né? E Bagé, então, uniu esses dois temas, fizeram uma conferência do bem-estar animal. Bagé criou, a exemplo de Rio Grande, que também criou agora, uma coordenadoria do bem-estar animal. Essas charretes que andam por aí, carregando uma capacidade muito superior ao que o animal suporta, por exemplo, aqui em Pelotas praticamente passa sem fiscalização nenhuma, né? Os animais às vezes giram quase 24 horas, porque no final do dia o charreteiro aluga para um outro ganhar dinheiro. Eles morrem de exaustão, morrem de cansaço, morrem de maus tratos, sem água, sem comida, carregando, às vezes, material de construção, né? E isso ninguém olha, ninguém vê e tal. A crueldade contra animais é uma coisa corrente, e Bagé tem, olha o que eu vou contar agora aqui, Bagé tem uma delegada de polícia e uma escrivã e mais uma pessoa da vigilância sanitária que eles fazem rondas específicas para cumprir lei do bem-estar animal. Não é porque eles gostam de animais, não. Eles cumprem as leis, como qualquer outra lei que um policial vai cumprir, né? Então, Bagé tem, hoje, uma coordenadoria de bem-estar animal, tem um sistema de esterilização, de controle populacional, que é 3 vezes superior ao nosso, e tem uma pequena parte da polícia civil, que se dedica especificamente a isso. Aqui em Pelotas, o que já foi diversão, por exemplo, na frente da Católica, amarrar uma cachorrinha com cria e sair arrastando pela rua para ver os filhotinhos saírem do ventre e se divertir com isso, lá em Bagé é punido severamente. A delegada recebe a denúncia, vai lá, faz o termo circunstanciado e a pessoa vai ser punida. Então, Bagé virou um exemplo nessa área, né? E o custo, aí que o que é engraçado, as pessoas pensam assim, não, mas como é que vai tirar dinheiro daqui para botar lá? Não. Dinheiro já tem. O dinheiro já existe. Não é uma coisa que vai ser criada. E mesmo que fosse, não tem contradição. Ninguém vai deixar de cuidar do idoso, da criança por causa disso. É uma tarefa que já tem destinação, já tem orçamento, já tem tudo. É uma questão de organizar. Então, eu queria anunciar aqui 2 questões. Primeiro, em setembro, a gente pretende organizar aqui em Pelotas uma conferência de bem-estar. E essa conferência vai propor à Prefeitura de Pelotas a criação
não é algo novo, é a transformação de uma parte da prefeitura numa superintendência ou numa coordenadoria do bem-estar animal para seguir o exemplo de Bagé. Lá em Bagé, para finalizar, estava lá a primeira-dama de Porto Alegre, a Regina Becker, que é uma referência hoje quase internacional nessa questão, pessoal de Rio Grande, de Pelotas, de cidades da volta de Bagé, e foi bastante interessante. Então, a gente pretende, eles todos se prontificaram, quando eu contei da realidade de Pelotas, quando eu contei o que acontece aqui nessa área, todos eles disseram: Ivan, a gente quer ir lá em Pelotas. Então, em setembro, a gente vai fazer aqui uma conferência nos termos de Bagé e propor à prefeitura, então, dedicar um pouco mais do que vem se dedicando hoje, que já teve um avanço, né, com esse convênio com a ONG, que está aumentando hoje para 400 animais. Era 100 há pouco tempo atrás, feito pelo esforço somente da SOS Animais e de algumas outras ONGs que fazem anonimamente, a gente não fica nem sabendo. Era isso, obrigado.